A Receita Federal aqui no estado do Piauí vem desencadeando mais uma etapa da Operação Fake News. Sobre o assunto eu converso a partir de agora aqui em estúdio ao vivo com o delegado da Receita Federal, Eudimar Ferreira. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Coisa boa. Quais são as novidades que nós temos com relação a essas investigações? Na realidade, observando um pouco o material de vocês, o trabalho que vocês têm realizado ultimamente, agentes privados, advogados, contadores estão sendo investigados por conta de uma orientação a prefeitos aqui do interior do estado do Piauí. O senhor pode falar um pouquinho mais para a gente, detalhes sobre esta etapa da operação? Perfeitamente. A gente, só para tentar contextualizar, explicar um pouco melhor o trabalho da Receita Federal nesse aspecto aí, num primeiro momento ele se volta para a verificação da regularidade de algumas informações que estão sendo prestadas pelos municípios em suas declarações entregues à Receita Federal, relativo especificamente à contribuição previdenciária. Todo município ele é contribuinte, digamos assim, da Previdência, né? E ele deve apurar os valores devidos e recolhê-los, né? Num trabalho em que a Receita Federal realiza o monitoramento da arrecadação desses municípios, foi verificado que vários municípios piauienses, não só piauienses, mas também no estado do Maranhão e do Ceará, realizaram um procedimento denominado de compensação, em que eles alegam a existência de créditos, de tributos, né, da própria contribuição previdenciária, e utilizam esses supostos créditos para a quitação das dívidas previdenciárias. Então, a Receita Federal passou a voltar os olhos para a análise dessas informações e, numa primeira etapa, ainda em 2017, né, realizada, a gente verificou a total improcedência, né, praticamente total improcedência aí da grande maioria dos créditos que foram informados nestas declarações. O que nos leva aí a crer, e aí a gente ainda está em nível de investigações, isso não é conclusivo, é que há também um trabalho aí de orientação, digamos assim, né, de assessorias jurídicas ou contábeis que estejam atuando aqui no estado do Piauí e também em outros estados, vendendo, vamos dizer assim, a ideia de que se possa fazer a quitação desses tributos com o uso de créditos, meramente porque isso é um procedimento que ele faz na hora que transmite a declaração e o débito fica ali automaticamente extinto, né? Então, a Receita Federal já tem desconstituído todos esses créditos, né, desses 45 municípios que foram auditados em 2017. Esse trabalho, inclusive, o resultado dele foi levado ao conhecimento do Tribunal de Contas, e a partir desse momento foi que o Tribunal de Contas também, num trabalho, né, de melhor conhecer também, entender o procedimento, se convenceu a, inclusive, incluir essas dívidas, né, e esses pontos nas prestações de contas dos municípios. De modo que a gente já tem algum julgamento, tem um julgamento específico, né, ocorrido, em que o prefeito ele foi responsabilizado pessoalmente pelos juros e pelas multas a que deu causa relativamente a essas dívidas, né, porque houve um procedimento que o município sabia que era indevido e ainda assim ele realizou, deixando o ônus, então, como uma dívida pública para o município. Então, houve a responsabilização pessoal do prefeito e houve mais que isso, houve uma responsabilização também, nesse julgamento do Tribunal de Contas, da própria assessoria contábil, do próprio escritório de advocacia, uma responsabilização solidária também pelas multas e pelos juros. Aí, cerca de R$500 milhão de reais. Só olhando para essa situação, delegado, a gente já consegue imaginar quais são os prejuízos para a sociedade, mas eu preciso realmente lhe perguntar como que a sociedade piauiense está sendo lesada por conta de posturas como essas que a Receita está investigando. Falando especificamente do trabalho que a Receita realiza e daquilo que ela visa proteger, né, o que se quer proteger aí, ou garantir, vamos dizer assim, é o adequado cumprimento por parte dos municípios das suas obrigações previdenciárias. Vale dizer, todo município deve pagar a Previdência Social enquanto empregador, né? Os municípios são grandes empregadores, inclusive no Nordeste, e nesse aspecto, quando é gerada uma folha de pagamento, é gerada a obrigatoriedade de pagar a Previdência Social devida sobre essa folha de pagamento, né? Então, o que se quer proteger aí, em última análise, é a própria Previdência Pública, né, que já está tão combalida aí e já tão deficitária. Certo, até o exato momento, como nós conversávamos, nós temos pessoas sendo investigadas pela Receita Federal do Piauí, nós temos agentes
privados, como advogados e contadores sendo investigados, também prefeituras sendo investigadas, não é isso? Quais são os próximos passos da Receita Federal acerca desta operação fake news? Atualmente, a Receita Federal está com um novo foco aí de 27 órgãos, entre prefeituras, secretarias municipais, né, que está sendo investigado nesse aspecto de utilização de créditos para compensar e quitar tributos, né, e o resultado disso deve se dar a partir de outubro, quando então também se darão os encaminhamentos, né, aos demais órgãos que devam atuar, digamos assim, nesse caso aí. É o caso do próprio Tribunal de Contas, né, a gente certamente apresentaremos o resultado disso para o tribunal. Existe aí uma expectativa de 100 milhões, né, em débitos envolvidos nessa questão aí. E deveremos também encaminhar as representações fiscais para fins penais ao Ministério Público Federal, né, que depois, posteriormente, compartilhará isso com a Polícia Federal. Portanto, haverá também aí todo um aspecto penal que será levado à frente a partir das representações, dos relatórios, das informações que serão encaminhadas pela Receita Federal ao final do processo. No caso, os mais prejudicados são aqueles servidores que hoje prestam serviço a essas prefeituras, que no ato de sua aposentadoria não vão conseguir se aposentar, porque no caso foi algo que foi informado, mas que não foi pago pelas prefeituras relativo a um direito dos trabalhadores. Delegado, como denunciar? Se alguém de casa conseguiu ver alguma identificação desta situação denunciada pela Receita Federal aqui no estado do Piauí e tem alguma semelhança com uma situação que você está vivendo, como denunciar? A Receita Federal tem um canal de ouvidoria, né, que está disponível na sua página da Receita Federal, na internet, na página da Receita. Por meio desse canal você pode também realizar denúncias, né? E toda e qualquer denúncia que possa tornar mais substancial, ainda mais substancial o nosso trabalho, né? Nós já realizamos alguns cruzamentos, já possuímos informações suficientes, né? Esses municípios estão sendo, no momento, auditados, estão sendo fiscalizados em relação a esses créditos, né? Mas o cidadão, aquele que queira trazer mais informações e municiar a Receita Federal de mais informações a esse respeito, pode usar o canal da ouvidoria, que está lá na página da Receita Federal, né? rfb.gov.br. Só para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria só apenas de deixar mais claro, no caso, é uma operação que está encabeçada pela Receita Federal do Estado do Piauí, conta com a participação, a parceria do Tribunal de Contas do Estado, mas que outras instituições estão também ajudando vocês no levantamento desses dados? Nesse momento, é uma ação ainda articulada no âmbito da Receita Federal. Ainda está muito fechado no que vocês recebem de informação, isso, não é isso? Os cruzamentos, eles já também levam em conta informações do Tribunal de Contas, né? Informações também da Secretaria do Tesouro Nacional, as folhas de pagamento que são encaminhadas aos tribunais de contas, né? Mas esse trabalho, como eu falei, será partilhado ainda aí com o Ministério Público Federal ao final do procedimento, tudo levando em conta aí um regular procedimento, né? Sendo sempre observados os regulamentos próprios em relação à forma e ao momento de encaminhamento dessas informações. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre, tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima, tá bom?